Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Med Diários e no vídeo de hoje nós vamos falar como estudar física. Então acho que eu não preciso nem falar o quanto os vestibulandos temem a física. Todo mundo fala que tem dificuldade para decorar as fórmulas, para saber como a teoria é usada, como aplicar isso aos exercícios. E com o vídeo de hoje nós queremos meio que tentar tirar um pouquinho esse trauma de vocês e dar uma luz para guiar como que vocês podem usar tudo isso para resolver os exercícios do vestibular. Primeiro de tudo, a física é importante para qualquer vestibular que qualquer pessoa for prestar. Como o nosso público é principalmente de estudantes de medicina, isso se torna mais verdade ainda. Em todas as segundas fases, nas matérias específicas ou matérias que têm mais peso no vestibular, elas incluem física, geralmente física, química e biologia. Então, por causa disso, acho que uma das primeiras coisas que é bom se fazer é você tirar essa mentalidade do trauma com física. Você vai ter que compreender que você vai ter que conviver com ela, você vai ter que aprendê-la para poder tirar uma nota boa no vestibular, para poder passar e ser aprovado na faculdade que você quer. Então o primeiro passo é você tirar da cabeça aquela história, eu nunca vou aprender, é impossível, não sei como as pessoas entendem isso. Não, você tem que pensar que você consegue, é possível, a gente conseguiu aprender para o vestibular, então vocês conseguem também. E é isso, então vamos para as dicas específicas de como estudar física. Então, como a gente falou para vocês no vídeo sobre matemática, a gente pode dividir em dois momentos. Primeiro, aquele que você está tendo a aula, então você recebe o conteúdo, e o segundo momento que é você sozinho indo estudar. Então, pensando no momento da aula, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes até de acompanhar a aula por questões, por exemplo, lá no cursinho, não tem uma boa bagagem, chega na hora da aula, acaba se perdendo um pouco. Então, algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu tempo em aula. Por exemplo, dá uma olhadinha antes qual vai ser o tema da aula que você vai ter. Estou falando para você pegar o livro e ler toda a teoria, mas dá uma passada de olho, ver mais ou menos o que o professor vai falar naquela aula, para você ter uma noção. Dá uma olhada nas questões. Se você está fazendo cursinho já pela segunda vez, segundo ano de cursinho, você já tem uma certa base. Então, dá uma olhada, tenta fazer as questões. Isso é como se fosse um preparo para a aula. Porque se você tenta resolver a questão antes, tendo em vista que você já viu aquilo alguma vez na vida, você vai chegar na aula e falar, não consegui fazer essa questão porque eu parei nesse passo. Quando o professor for resolver a questão, você vai olhar aquele passo e você vai assimilar melhor o que ele está falando. E se você não teve contato com a matéria e dá uma olhadinha antes, você já fica mais preparado porque pelo que o professor vai falar. Já sabe que ele vai falar de um tema, de outro tema, de outro tema, então você já está mais atento àquilo, prestando atenção. Isso que a Bianca falou é muito verdade, principalmente porque física envolve muita fórmula, né? E visualmente, às vezes a gente se assusta com as fórmulas, vê um monte de letra lá que a gente não sabe à primeira vista o que cada uma delas significa. Então, se você já tiver contato um pouquinho antes com elas, na hora que você chegar na aula vai ser um pouco mais fácil, vai assustar um pouco menos. Tenho certeza que, por exemplo, a primeira vez que você viu aquelas fórmulas que são as primeiras fórmulas de física que a gente aprende, de cinemática, tipo Torricelli, alguma coisa assim, você já ficou assustado. Mas tenho certeza que com o contato vai ficando mais tranquilo, porque você vai aprendendo, vai se acostumando, perdendo um pouco o medo, vai entendendo o que cada um dos termos significa e vai pegando esse costume mesmo. Uma coisa legal de se fazer também é, por exemplo, você vai para a aula. Se você geralmente tem aquela apostila de aula que o professor resolve, tem a apostila, teoria e exercício que você tem para estudar em casa, estudar depois da aula. Eu costumava levar essa apostila. Então eu abria no capítulo do tema que o professor estava falando, então eu sempre tenho aquele momento que o professor está preparando a lousa, está escrevendo as coisas, você já vai dando uma olhada. Você fala, não tenho tempo de estudar antes, Bianca, então faça isso, leva a apostila lá e vai dando uma olhadinha. Conforme o professor vai falando, vai explicando, você vai acompanhando no livro se você conseguir, é uma outra técnica que você pode fazer. E conforme você vai fazendo isso, você vai assimilando mais coisas, o professor pula alguma coisa que tem que ser mais rápido, então você está olhando lá. Daí você complementa aquele momento de estudo de aula. E a gente fala isso do cursinho, mas isso também serve para quem está estudando sozinho em casa e está assistindo videoaula, por exemplo. Porque você vai ter algum material como base, não tem como
estudar totalmente apenas por videoaula. Então você vai ter algum livro, alguma apostila, algum PDF que você pegou da internet. Então dá uma olhadinha na teoria antes, depois você vai para videoaula e depois você tenta fazer os exercícios. Acho que isso dá uma boa ajuda. Então tudo isso que nós falamos até agora é para você otimizar o tempo que você tiver em aula. Como você faz para não ficar tão perdido, como você faz para acompanhar melhor o professor e já chegar na aula mais preparado. Mas acho que é muito nítido para todo mundo que o aprendizado de fato acontece quando nós estamos estudando sozinho. Porque é quando nós estamos sozinhos, fazendo exercício, lendo a teoria, matutando assim na cabeça, que nós conseguimos perceber onde está a nossa defasagem e o que a gente está entendendo de fato. E muitas das coisas que nós vamos falar nesse vídeo aqui de física parecem um pouquinho com as coisas que nós falamos no vídeo de matemática. Mas uma peculiaridade muito grande é que em física é mais importante você saber conceitos e definições do que em matemática. Matemática é muito difícil eles fazerem uma pergunta totalmente teórica, sabe? Física já é bem possível. Então no vídeo de matemática nós tínhamos falado, não fica tanto tempo na teoria, vai para os exercícios direto e só se você tiver dúvida você volta para a teoria para tirar essa dúvida específica. Em física a gente recomenda que vocês separem o tempo para ler a teoria e para entender cada conceito mais aprofundadamente. Primeiro, porque como eu disse, é possível que eles cobrem uma questão puramente teórica, que não tenha conta nenhuma, que seja só um texto e pergunte o que vai acontecer. Por exemplo, nas de inércia. Inércia é totalmente teoria e você tem que entender esse conceito. Por outro lado, é porque não adianta você só decorar as fórmulas. Você tem que saber em que contexto, em que situação elas são usadas. Só para frisar a importância disso, no vestibular aqui de São Paulo, a Unifesp, eles dão um formulário inteiro de fórmulas de física. Você não precisa decorar nada teoricamente. Mas uma pessoa que não domina os conceitos pode olhar para aquilo e não saber como usar. Então você tem que saber certinho a teoria para poder aplicar as fórmulas corretas. E outra prova que sempre cobra conceitos mais de teoria é o Enem. Muitas vezes não tem uma conta para você fazer, mas você tem que explicar o que vai acontecer. Isso acontece muito com um tema de refração, reflexão, ondas. Sempre cai uma questão para você explicar um pouquinho disso e aplicar isso mais teoricamente. E eu acho que a melhor maneira de você entender os conceitos e a teoria dessa parte física é pelos exemplos do dia a dia. Nos conteúdos de ótica que a Bianca citou, é muito nítido isso, que os exemplos tirados os exercícios tirados da física são do dia a dia, são de espelho, de lente, de prisma, alguma coisa assim. Então é muito legal vocês verem por exemplos do dia a dia mesmo. E eu lembro que meus professores de física gostavam muito de dar esses exemplos do dia a dia. E um exemplo clássico disso também é quando os professores explicam, por exemplo, ressonância pra gente. Eles dão um exemplo daquela ponte, né? Eu esqueci o nome exatamente, e do lugar que ela teve, que entrou em ressonância com o vento, daí ela caiu. E isso é legal porque você vai no YouTube, você coloca lá e daí tem mais uma coisa que te explica. Não é só o livro que vai te dar esse conteúdo teórico. É legal quando o professor dá um exemplo, anota na aula, por mais que pareça meio do além, vai na internet e procura, porque essa coisa de você ir atrás vai fazer gravar mais ainda na sua mente. E uma vez que você entende essa parte mais teórica da física, vem a parte mais temida, que é decorar as fórmulas. Mas acho que muita gente tem medo das fórmulas porque elas não são muito seguras com a teoria. Vocês vão ver que uma vez que vocês estiverem mais seguros com os conceitos físicos, a fórmula fica muito mais fácil e até ajuda, uma coisa ajuda a outra, e você vai fixando cada vez mais o conteúdo, porque, por exemplo, a fórmula é uma explicação da teoria, né? Por exemplo, na fórmula você vê certinho o que é diretamente proporcional àquilo que você está estudando, o que é inversamente proporcional, e tudo isso vai ajudando a fixar cada vez mais o conceito. Claro que vocês sempre podem lançar mão daqueles macetes, daquelas musiquinhas que ajudam a decorar a fórmula, mas no final das contas ela só vai adiantar se você souber para que você está utilizando. Então por isso que é importante você entender o conceito. E depois de ter seguido esses passos que a gente falou para vocês, vem um momento muito importante, ele é essencial para fixar qualquer conhecimento, que é a parte dos exercícios. Tanto exercícios que vão te cobrar questões teóricas, conceitos teóricos, quanto exercícios mais de conta, de raciocínio matemático, misturando na física, né? E essa é a hora que você vai ter que selecionar bem as questões que você vai fazer pelo tempo. Se você é uma pessoa que está prestando, vai ter vestibular, que física conta mais, então é recomendado que você gaste um tempinho fazendo mais questões do que outra pessoa que não vai ter isso na segunda fase, por exemplo. Porque mesmo antes da segunda fase, de saber que você foi, é legal você já ir se preparando um pouco. Selecione questões lá no seu material ou pela internet, quando você for procurar, que seja um modelo semelhante à prova que você for prestar. Então, por exemplo, eu selecionava bastante o modelo FUVEST, o modelo Enem, o modelo Unicamp. Então você vai vendo lá no seu material, porque vai vir muitas questões, então faz aquele filtro inicial.
Também alguns cursinhos separam para vocês. Essas são as questões fáceis, são as médias e aquelas são as difíceis. Então começa lá pelas questões mais fáceis, faça mais questões dessas para você realmente assimilar aquela fórmula, assimilar aqueles conceitos. Depois faz mais aqueles médios. Se você sentir segurança, faz um pouco dos difíceis. Daí você vai balanceando de acordo com a sua segurança e conforme você está evoluindo naquela matéria. Eu não estou falando que é para você evitar as questões difíceis, mas não vai direto para as difíceis que você vai ficar muito tempo parado nas questões, perdendo aquele tempo, realmente não vai evoluir no raciocínio. Se você começar dessas mais fáceis, quando chegar na difícil, por mais que às vezes você não consiga terminar de resolver, você vai ter feito um bom raciocínio. Daí você vai tirar dúvida com o professor, daí vai te explicar e vai fechar toda essa parte do estudo. Como a gente sempre fala para vocês, exercício sempre vai cobrar aquele conteúdo. Por exemplo, um exercício de cinemática. Ele vai ter aquele esquema básico, que ele vai te cobrar no final a velocidade média, ele vai te cobrar a distância. Só que como ele vai te perguntar isso, que dados que ele vai te dar, isso vai fazer você ter um raciocínio X ou Y. No X você vai usar uma fórmula e outra. No Y você vai ter que usar outra fórmula e outra coisa. Porque física é muito assim. Então, o único jeito de você ficar bem para uma prova de vestibular é tendo resolvido muitas questões de vários formatos. Depois você vai ter segurança para conseguir chegar na prova e ficar mais tranquilo, porque você já vai ter visto uma questão semelhante àquela. Vai chegar uma hora que você vai ver tantos padrões, tantos tipos de questão, que não vai ter mais surpresa assim para você. O que eles vão tentar mudar, vão tentar te enganar um pouquinho, é na hora do enunciado. Eles vão contar uma história diferente, eles vão tentar deixar de um jeito um pouco mais difícil de entender, para você pensar que você não sabe do que está se tratando o assunto. Mas quando você pegar essas questões, vocês têm que ter calma e pensar, não, tem que estar em algum dos assuntos que eu estudei. Daí você vê certinho qual dado ele te dá, para você ir pensando, então já é mais para aquele lado, é mais parecido com aquela questão que eu fiz e dá para você fazer. Um exemplo pessoal que eu posso dar é que na FUVEST da segunda fase, eu comecei a ler uma questão lá de física e eu me assustei muito, porque falava de um planeta colidindo com um meteoro, assim, e eu achava que eu não tinha nem a menor ideia do que estava falando. Só que depois eu fui reler e eu vi que a questão era meio sobre quantidade de movimento, essas coisas assim, impulso, não lembro mais exatamente. Então nessa hora eu tive que ter calma, lembrar das questões de bolinha, de bilhar que eu tinha feito sobre quantidade de movimento e só transferir aqueles dados novos que estavam lá na prova. Eram uns dados meio estranhos, porque o peso era muito maior, a velocidade era muito maior do que as bolinhas de bilhar, mas o cerne da questão era o mesmo e o jeito de resolver ela também. Então, uma vez que eu tive calma e consegui reconhecer esse padrão, deu para resolver. E um outro ponto que, se você tiver como fazer, também é muito legal, é um estudo em grupo, ou pelo menos confraternizar com alguém que estiver estudando com você, por perto, que é, quando você estuda uma coisa e você ficou mais seguro naquilo, você tenta explicar para alguém, porque você vai ter pegado alguma coisa que a outra pessoa não entendeu direito, e vice-versa. Então, nesse estudo coletivo, você consegue tanto treinar falando para outra pessoa, que é revisar a matéria, que é tudo que a gente sempre fala para vocês que é muito importante, quanto ver coisas que outra pessoa compreendeu melhor que você, outra que não, tentar resolver questões juntos, tirar dúvida com os professores, plantonistas, porque quanto menos dúvida você acumular para a hora da prova, melhor. A cada tema, a cada aula, depois que você resolveu as listas de exercícios, se você ficou com dúvidas assim essenciais em algumas questões, não leve isso adiante. Dê algum jeito, vai na internet, tem muitos sites que têm resoluções, porque essas provas que tem, as questões que tem nas apostilas são questões de vestibulares. Então você vai achar na internet, não fique com essa dúvida, porque isso vai fazer realmente você ir evoluindo ao longo do estudo. E a gente sabe, porque nós já passamos por isso milhares de vezes, que não é a primeira vez que você estuda um conteúdo que você já fixou ele assim para sempre. Não, você tem que repeti-lo várias vezes ao longo do ano, ao longo dessa caminhada do vestibular, para você começar a ter domínio dele e você pensar, não, agora eu acho que eu não vou esquecer mais, até a prova eu tô bem. Então por isso que a gente fala que de tempos em tempos você não precisa revisar toda aquela matéria de novo, com toda aquela minúcia, mas vai lá, faz um exercício sobre aquele assunto, só para você, se você lembra certinho mesmo, pega aquele formulário com as fórmulas daquele assunto e dá uma olhada para ver se você entende ainda o que cada uma das fórmulas significa, só para você deixar fresco sempre na sua memória, nunca esquecer totalmente, sabe? Então essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês, só dando mais um reforço, como a gente falou no matemática, não vá direto ao final, aquela questão difícil lá do vestibular,
Faça uma coisa bem gradual, bem progressiva, porque assim você vai se acostumando com a matéria, vai pegando um pouquinho das questões básicas, dos fundamentos, e assim quando você for pegar finalmente uma questão de vestibular, uma questão mais difícil, você já vai estar com um preparo para aquilo. Então reconheça que esse é um caminho, que você vai evoluindo, se comprometa a fazer essa evolução sem medo, sem traumas, que a gente tem certeza que vai dar certo, vocês vão conseguir aprender bastante coisa. Posso falar que comigo foi assim, eu comecei o primeiro ano de cursinho, assim, pra mim era zerado, eu não sabia nada de física. Eu falei, vou aprender física e no final do ano acho que eu evolui bastante, mas eu segui esses passos que a gente passou pra vocês. Então é isso, bons estudos pra vocês, a gente espera que tenha ajudado um pouquinho nos estudos. Qualquer dúvida pode mandar pra gente aqui nos comentários. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na tela. Também tem a nossa caixa postal, vamos esperar as cartinhas de vocês. Beijos e até a próxima!